Uma pesquisa acerca dos benefícios das emoções positivas sobre a saúde orgânica foi conduzida por pesquisadores da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Por 15 anos, eles acompanharam 678 freiras, com idade acima de 75 anos. Interessados em estudar a doença de Alzheimer, avaliaram a história pessoal e médica de cada uma delas. Ao analisarem diários escritos pelas religiosas quando elas eram bem jovens, os pesquisadores perceberam que as que utilizavam em seus relatos uma maior quantidade de palavras ligadas a emoções positivas, como felicidade, amor, gratidão e esperança, haviam chegado com mais saúde à velhice do que as que costumavam usar grande número de vocábulos, com significados negativos, como tristeza, indecisão e vergonha. Outro estudo relacionado com aspectos positivos de um tratamento foi realizado pelo médico e escritor Grant Thompson, da Universidade de Ottawa, no Canadá. Ele escreveu o livro The Placebo Effect in Health, e entre suas conclusões estão o fato de que uma série de fatores propicia o efeito placebo. De todos eles, o mais importante é a expectativa do paciente. Não é uma pílula de farinha ou de açúcar que faz um paciente melhorar, e sim que esse paciente espera dela. Diversos estudos já mostraram que quando se acredita na eficácia do tratamento, ele funciona muito mais. Contribua com a doutrina espírita fazendo diferencial. Tenha mais informações de como participar do Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 12 18 38. Você assiste agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós estamos conversando sobre o tema O Sofrimento do Profissional de Saúde frente à Morte com a psicóloga Lucélia Paiva. Bom, Lucélia, me diga uma coisa, você trabalhou na sua tese, na sua dissertação de mestrado, você pegou o Hospital do Câncer e o Hospital das Clínicas. Sim. Teve diferença no impacto da notícia da morte nesses hospitais ou você viu que era uma constante, o impacto é o mesmo? O que eu percebi na época é que assim, tanto o profissional que trabalha em hospital de especialidade quanto o profissional que trabalha num hospital geral, ele trazia muitas semelhanças no sentido de despreparo, no sentido de dificuldades na comunicação com familiares e com pacientes acerca da doença, do prognóstico, do tratamento e principalmente quando não tinha mais cura. Então, assim, o despreparo tanto foi percebido, eu entrevistei 60 médicos na época, nos profissionais que são médicos em hospital geral e que não têm uma formação específica na oncologia, como com aqueles médicos que fizeram uma opção em trabalhar numa área em que o contato com a morte parecia mais frequente, ou pelo menos com a possibilidade da morte. Mas, na verdade, eu acho que assim, a morte permeia esse universo da saúde como um todo, Certo. Bom, esse sofrimento, ele não é só do médico, ele é de toda a equipe, do enfermeiro, do terapeuta, do fisioterapeuta. Como que existe nos hospitais hoje em dia algumas equipes multidisciplinar trabalhando, com esse conceito da morte, trabalhos psicológicos de como encarar, como enfrentar e até mesmo aceitar? Bom, a maioria dos hospitais atualmente conta com uma equipe multiprofissional, inclusive com psicólogos nessa equipe, Psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfim. Mas o diferencial está na forma que essa equipe se comunica, na forma que essa equipe se molda, Se ela trabalha realmente junta nessa discussão, na condução do tratamento dos pacientes, se existe até uma interação e uma discussão mesmo a respeito, uma comunicação clara entre esses profissionais. O que se vê em várias instituições ainda é o médico administrando o tratamento, a enfermagem cuidando do paciente,
no sentido de medicação, cuidados, né, da área de enfermagem, o psicólogo que vai lá e atende alguns pacientes, e não necessariamente existe uma integração nessa equipe, uma comunicação a respeito daquele paciente que está sendo cuidado. Isso mesmo em pacientes que estão condenados à situação de morte mesmo, aqueles que não têm mais cura. Agora, existem equipes e existe todo um trabalho onde se tenta essa união. Fala-se muito em humanização atualmente nas instituições de saúde, né? Agora, é o que eu costumo brincar, que a humanização não é só pintar a parede da pediatria com alguns bichinhos e, de repente, deixar um ambiente mais colorido, colocar os doutores da alegria, os contadores de história, mas os cuidadores não saberem exatamente o que eles estão fazendo. Agora, existem equipes que têm uma boa comunicação, um trabalho integrado, onde realmente eles sabem o que cada um está fazendo na sua parte com aquele paciente. Realmente trabalhar numa totalidade, né? Trabalhando nessa totalidade, isso aliviaria o sentimento da perda daquele paciente? Até porque existe um compartilhamento entre os próprios profissionais da equipe. E isso faz muita diferença. O que eu percebo, né, nos contatos com os profissionais de saúde, e mesmo quando eu trabalhava no cotidiano hospitalar, é que muitas vezes o profissional ele não se permite falar sobre isso. É como se ele fosse se sentir diminuído, fraco e ser visto como alguém que não é capaz de estar naquela situação de cuidar. Chega como ser uma barreira? Sim. Eu acho que é por aí que vai se criando mesmo uma barreira, um distanciamento para evitar um sofrimento, que é mentira. Esse sofrimento existe. Há alguns anos atrás, eu dava aula numa faculdade de enfermagem, onde eu falava da psicologia da saúde. E os meus alunos muitas vezes falavam, mas a gente ouve que não é para se envolver com o paciente. Na verdade, quando a gente pensa que a gente não tem que se envolver, é porque a gente já está envolvido. Não existe uma relação sem envolvimento. Ela pode ser um envolvimento mais distante, mas eu vou perceber que eu tenho este envolvimento mais frio, mais distanciado. E quanto mais, na minha opinião, quanto mais eu quiser me distanciar daquela pessoa, mais eu vou me sentir frustrado por não estar desenvolvendo o meu trabalho de uma forma mais inteira, eu vou me sentir mais impotente ou às vezes até mais culpado se de repente esse paciente venha a morrer e eu sentir que eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito. Tá certo. Bom, Lucélia, a gente vai continuar um pouquinho, né, mais abordando esse assunto no nosso próximo bloco. Agora nós vamos a uma pequena pausa e voltamos já já. Você que assiste o Ciência e Espiritualidade pela internet e assiste pela galeria offline, já pode clicar o link Bloco C para ver a terceira parte do programa de hoje.